Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas videoaulas. A aula de hoje é sobre poesia marginal. Vocês sabem o que é ou o que foi a poesia marginal? Foi uma tendência literária surgida no Brasil da década de 1970. O Brasil em meio à ditadura militar. Os militares estavam no poder, proibindo as pessoas, em extensão, o povo como um todo, de expressar o que pensava, sob pena de uma cadeira de tortura. As editoras, as gravadoras e, por extensão, as grandes mídias correriam sérios riscos se aceitassem peças de mídia, como poesias e músicas que expressassem qualquer ideia que parecesse contrária ao que os militares pregavam. E no meio de tantos brasileiros que estavam silenciados, surgiu a poesia marginal. Brasileiros que não desistiram de divulgar suas ideias, mas que, como não podiam contar com as editoras, escreveram suas ideias em forma de poesias, copiando essas poesias em mimeógrafos e distribuindo-as em bares, shows, nem sempre vendendo. Então eram pessoas que divulgavam suas ideias estando à margem da sociedade. Por isso era chamada poesia marginal. As editoras, como nós já dissemos, tinham que tomar cuidado com tudo aquilo que publicavam, o que intensificava ainda mais a lógica do mercado, de só publicar o que se pode vender. Os poetas marginais criticavam essa lógica de mercado. Distribuíam independentemente suas poesias, para despertar a reflexão do povo, mostrar ao povo aquilo que estava acontecendo na política e que ninguém podia se manifestar. A temática da poesia marginal era intensamente ligada ao cotidiano, com uma linguagem simples e impactante, que falava muitas coisas com poucas palavras. Querem um exemplo? Segue um quadro. Tem uma folha branca e limpa à minha espera. Mudo convite. Tem uma cama branca e limpa à minha espera. Mudo convite. Tem uma vida branca e limpa à minha espera. O que nós vemos nesse poema? O que significa mudo convite? Pode ter uma dupla interpretação. Mudo pode ser o adjetivo, que significa sem voz. E pode significar também a forma verbal eu mudo, do verbo mudar. Uma expressão que só aparece nas duas primeiras estrofes, não aparece na última. Por que será? Ter uma folha branca e limpa. O que isso faz você pensar? Se essa folha está à sua espera, é um convite para você escrever ou desenhar. Se o convite é mudo, o que isso significa para você? Significa que o convite não diz nada. Esse convite que você sente de escrever ou desenhar alguma coisa não diz nada. Então, se nós pensarmos na época, era isso mesmo que os militares estavam fazendo. Acabar com todo e qualquer convite que as pessoas recebiam de se expressarem. Então era esse o convite que a Folha Branca fazia. Era melhor mudar esse convite, pensar noutra coisa. Mudar o convite também pode significar pensar algo mais do que simplesmente escrever. Na segunda estrofe, nós temos uma cama branca e limpa. O que isso convida? Convida a comodidade, convida ao descanso. Então, mudo o convite está no sentido de eu não corresponder a esse convite. Ou mudar o convite no sentido de querer algo mais. Mas quando nós chegamos na última estrofe, quando o que está à espera é a vida, vida branca e limpa, não muda o convite. Ou o convite não é mudo. Ou seja, então eu me entrego de fato a essa vida branca e limpa. Porque o mudo convite seria o suicídio, digamos assim.
E não era isso que esses poetas buscavam. Eles buscavam se afirmar, sim, mas não desistir da vida. Reparem que esse poema que nós mostramos agora relata ideias importantes com poucas palavras. Ou seja, é uma linguagem simples e impactante, característica desse movimento de contracultura que foi a poesia marginal. O poema é de Ana Cristina César, mas havia outros poetas marginais também. Cacaso, Paulo Leminski, Chacal. E no caso Chacal, é o autor de um poema que foi discutido numa questão do Enem de 2010. Segue um quadro. Enem 2010. Reclame. Se o mundo não vai bem, a seus olhos use lente, ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, de que é representativo o poema apresentado, valoriza a. O experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. B. A sociedade de consumo com o uso da linguagem publicitária. C. A construção do poema em detrimento do conteúdo. D. A experimentação formal dos neossimbolistas. E. O uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora nós vamos comentar cada uma das alternativas, para podermos entender por que o gabarito é letra A. Assim como, se é que você errou, qual foi o motivo do teu erro, por mais absurdo que tenha sido. Primeiramente, vamos entender que esse poema que nós estamos discutindo é da última geração da poesia marginal. No caso, Chacal, num poema intitulado Reclame. Reclame quer dizer propaganda. No entanto, existe um jogo entre esse substantivo reclame e a forma verbal imperativa reclame do verbo reclamar. Esse poema se assemelha àquelas propagandas que aparecem nas vitrines das lojas. Se o mundo não vai bem aos seus olhos, use lente ou transforme o mundo. Usar lente, no caso, está no sentido de fingir que é aceitável aquilo que nós estamos vendo, sem questionar, sem reclamar, fingir que o mundo está bom, ou buscar transformar o mundo. Então essa ótica olho vivo, ela agradece a preferência. Por quê? Será porque você escolheu as lentes? Não, justamente pelo contrário, por você estar buscando transformar o mundo. Então, por trás disso, existe uma crítica àquele momento político que o Brasil vivia, a ditadura militar. Então, por que o gabarito é letra A? O experimentalismo em versos curtos significa ter expressado o que sente em poucas palavras. Como já mostramos, tom jocoso significa algo engraçado, algo que faz rir, que está exatamente na colagem que o texto faz com discursos da mídia, assemelhando-se a uma propaganda de vitrine. Agora nós vamos entender por que as outras alternativas estavam erradas. As letras D e E cometem o erro da contradição, geração de ideias que falam contra uma outra ideia contida no texto. E as letras B e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Para entendermos esses erros de contradição das letras D e E, vamos rever o nosso poema. Segue um quadro. Reparem que não existe qualquer métrica. Cada verso tem um número diferente de sílabas métricas. Também não há qualquer rima. Por que a letra D é contraditória? Porque o fato do poema não obedecer nenhuma regra, o fato do poema não obedecer nenhuma forma padrão, já exclui qualquer formalidade, não só dos neossimbolistas, como qualquer outra. E a letra E
é uma contradição mais absurda ainda. Podemos até reconhecer que os versos são curtos, mas uniformes quanto à métrica eles não são mesmo. Os versos não possuem um número uniforme de sílabas métricas. A letra C comete o erro da extrapolação porque, afinal de contas, o conteúdo desse poema muito tem a dizer. Logo, está incorreto você dizer que o conteúdo importa menos que a construção do poema, porque o conteúdo são as ideias que o poema tem a expor. E é claro que essas ideias não são menos importantes do que a construção do poema em si, principalmente se levarmos em conta o uso de versos livres. A letra B comete o erro da extrapolação porque o poema não valoriza a sociedade de consumo mesmo. O poema se utiliza de linguagem publicitária, mas dizer que o poema valoriza a sociedade de consumo coloca o poema numa outra esfera, como se estivesse convidando o receptor a comprar lente. Não é isso. Nessa aula nós falamos sobre poesia marginal. Na próxima aula o assunto será preconceito linguístico. O nosso canal está buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Para vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas aulas, clique em gostei. Se não está gostando, clique em não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal faz com você a tua prova de concurso ou vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever. Seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a cada um de vocês que está assistindo nossas videoaulas, bem como e principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.